Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de Python que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os comandos de decisão. Seja muito bem-vindo! Nós vamos ver as três situações básicas da utilização de comandos de decisão: if, if-else, if, elif, else. Comandos de decisão. Um script Python ele é executado de cima para baixo, instrução por instrução. Só que até agora nós não vimos nenhuma execução de natureza condicional. Isso significa que em todos os programas que nós elaboramos no curso até o momento, todas as instruções foram executadas. Os comandos de decisão vão nos permitir implementar desvios condicionais. Na prática, é o mesmo que dizer que nem todas as instruções do código vão ser executadas. Isso porque, a partir do teste de uma determinada condição, o interpretador do Python vai decidir qual ou quais instruções devem ser executadas. Começando então pela situação mais básica dos comandos de decisão, aquela em que nós vamos testar apenas uma situação. Nesse caso, a gente pode fazer isso apenas com o comando if. A sintaxe geral da utilização do comando if está sendo mostrada na parte superior. Na parte inferior, a gente tem um exemplo de utilização do if. O teste aqui é uma verificação se o valor da variável num é divisível por 5. O operador aritmético do resto, representado pela porcentagem nesse contexto, vai resultar no resultado da divisão inteira de num por 5. Se fosse igual a 10, por exemplo, teríamos 10 porcentagem 5. A operação 10 porcentagem 5 é igual a 0, pois o resto da divisão inteira entre 10 e 5 é 0. Dessa forma, o print com a frase num é divisível por 5 seria mostrado. Uma observação muito importante é sobre os recuos de tabulação. Para o interpretador do Python entender que o comando print é dependente do resultado da execução do comando if, nós temos que escrever a instrução print com um recuo a mais em relação ao comando if. Agora, o if-else. A ideia é a mesma dos slides anteriores. No entanto, agora a gente pode tratar duas situações. Nesse contexto, vamos analisar as situações do número ser ou não divisível por 5. No exemplo anterior, a gente só mostrava alguma coisa para o usuário quando o número era divisível por 5. Só que agora, utilizando o comando if e o else, o nosso código vai ficar mais completo. Dessa maneira, o usuário do programa vai ter um resultado ou outro. Ele nunca vai ficar sem um feedback. Por último, if, elif e else. Essa é a sintaxe geral dos comandos if, elif e else. Utilizando if, elif e else juntos, nós vamos poder tratar problemas com diversas possibilidades de testes. O if sozinho trata problemas com apenas uma situação condicional. O if e o else tratam problemas com apenas duas situações condicionais. O termo elif é uma junção de if e else. É o mesmo que o senão se. Nesse exemplo fica mais claro a utilização do if, elif e else. Aqui, o problema aborda uma situação com três possibilidades. Nós vamos classificar um número como sendo positivo, negativo ou zero. O if na linha 8 verifica se o número é positivo. Na instrução da linha 12, o elif testa se o número é negativo. Por fim, na linha 16, o else é a instrução que garante a exibição da frase que o número é zero, caso nenhuma das condições anteriores tenham sido satisfeitas. Portanto, o interpretador do Python só vai entrar nas instruções do tipo else caso todos os testes anteriores tenham tido falso como resultado. A gente pode utilizar o Visual Code para poder rodar o exemplo que foi exibido. Então eu posso simplesmente clicar aqui no exemplo, no arquivo 10, comandos de decisão.py, e executar esse arquivo. Eu venho aqui, falo que eu quero executar o arquivo no terminal, e aí ele vai pedir um número para mim. Eu posso digitar, por exemplo, 10, Enter, e ele vai mostrar o resultado. O número é positivo.
posso fazer esse teste para as outras situações. Então posso rodar aqui e digitar um número negativo agora, menos 1. Opa, deu menos 41. Menos 1. Enter. E ele vai dizer que o número é negativo. E por fim, só para verificar que todas as situações estão funcionando, eu vou digitar o 0 e vou obter a mensagem de que o número é 0. Ok, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Vou fechar aqui esses terminais que foram abertos, mas eu acho que você pode fazer algo mais interessante ainda, uma vez que a gente está trabalhando com comandos de decisão, justamente para entender como funciona o interpretador do Python nesse tipo de situação. Então a minha sugestão é que você crie um breakpoint, ou seja, um ponto de interrupção na linha 5, e na hora de executar o seu código, você opte por debugar, né, o arquivo Python no terminal. Aí o que vai acontecer? A gente vai conseguir rodar linha a linha esse código. Então eu vou subir aqui um pouco para aumentar o tamanho aqui do terminal. E aqui a gente tem, né, a gente pode observar no canto inferior essa barra vermelha indicando que a gente está numa visão de depuração. Eu vou digitar um número aqui. Primeiro a gente vai utilizar um número positivo, só para visualizar o comportamento do interpretador do Python. Então, 10. Quando eu apertar o Enter aqui, ele vai parar no meu ponto de interrupção, dizendo que a variável x string, né, ela está valendo 10. E agora a gente vai ter uma outra variável chamada num. Então eu vou executar aqui, ó, ou eu posso utilizar o F10 ou posso clicar nessa setinha. Aí ele agora criou uma nova variável, que é do tipo inteira, e ela está valendo 10, e a partir dessa variável que a gente vai fazer todos esses testes aqui com operadores relacionais, né? Maior, menor e o sinão aqui embaixo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que esses comandos de decisão, eles estão encadeados. Então o que vai acontecer? 10 é um número maior do que 0. Então esse teste ele vai ser satisfeito porque essa expressão relacional ela vai ser verdadeira. Daí o interpretador do Python vai executar essa linha, uma vez que a gente tem um recuo aqui, ó, de tabulação, garantindo que o print ele é condicionado ao teste do if. Então a gente vai executar aqui, ó, mais uma vez, ó, F10, ele entra nesse if porque a condição foi satisfeita e o print vai ser exibido na tela, vai ser mostrado aqui embaixo aqui, que o número 10 ele é positivo. Então eu vou executar mais uma vez o F10, ele mostrou aqui, ó, o número 10 é positivo. O detalhe importante é que o algoritmo acabou. Então a gente observa, né, executando no passo a passo, que ao entrar em um if, os demais comandos condicionais que estão encadeados com esse if, eles não são testados. Por quê? É um caso ou outro, ele não pode fazer dois, ele não vai entrar nunca no if e no elif, por exemplo, ou no if e no else. Então esse é um primeiro ponto interessante. Quando você tem comandos encadeados, não são comandos independentes, não é um if, depois um outro if, depois um outro if. Se fossem ifs independentes, o interpretador do Python ia testar cada um deles. Mas são comandos condicionais encadeados, esses comandos eles estão conectados. Então para a gente poder ter certeza, agora a gente vai executar uma situação do negativo, né? Eu vou fazer novamente, uma situação com valor negativo. Ele vai executar aqui, eu vou digitar um número, menos 1, Enter, travou, F10, um número é negativo, então eu testo o if nessa situação, só que menos 1 não é maior do que 0, então não vai ser satisfeita essa condição. Essa é a segunda condição, menos 1 é menor do que 0? Sim, menos 1 é menor do que 0. Então agora a gente vai printar essa linha 14. Então eu vou executar aqui e ele vai dar um print nessa linha 14, e vai finalizar o algoritmo, ou seja, ele não vai passar pelo else. Então a gente vem aqui, finalizou o algoritmo, o número menos 1 é negativo. E por fim, para a gente poder de fato terminar agora essa execução com depuração, a gente vai digitar o 0. Né? Eu vou vir aqui, digitei o 0, Enter, travou, linha 5, vai fazer a conversão, aperto o F10, e aí a gente observa que no caso do else, o if vai ter que ser testado, o elif vai ter que ser testado até ele entrar no else. Então a gente testa o if, só que 0 não é maior do que 0. Vai testar o elif, mas 0 também não é menor do que 0. E aí a gente cai no else, finaliza aqui printando que o número 0 é igual a 0, e aí ele vai e termina. Okay? Então isso é interessante você depurar justamente para entender como que o interpretador do Python ele faz para poder ir rodando linha a linha de acordo com as instruções condicionais que forem testadas. Muito obrigado por assistir. Se ficou alguma dúvida ou caso você tenha alguma sugestão, fica à vontade para comentar.
Grande abraço e até o próximo vídeo.